Meu nome é Marina Duarte, tenho 34 anos e moro em Curitiba, no Paraná. Durante 7 anos, meu telefone ficou morto quando o assunto era minha família. 7 aniversários sem uma ligação. 7 natais sem uma mensagem. 7 anos em que aprendi a não esperar nada deles. Até aquela noite de novembro. Eu estava na cozinha do meu apartamento, preparando café enquanto a chuva batia nas janelas, quando meu celular vibrou sobre a bancada. Era um número desconhecido. Ignorei. Menos de 10 segundos depois, outro número ligou. Depois minha mãe. Fiquei imóvel. O nome dela apareceu na tela como uma lembrança enterrada. Não atendi. Então veio minha irmã, Renata. Depois um número de Joinville. Depois minha tia Vera. Em minutos meu celular parecia ter enlouquecido. Eu contei as chamadas. 1, 5, 17, 32. Às 23h18 eu já tinha recebido 73 ligações. 73 em uma única hora. Durante 7 anos, ninguém daquela família tinha encontrado tempo para perguntar se eu estava viva. Agora todos pareciam precisar de mim. Mas as ligações não eram a parte mais estranha. O mais estranho era que, 1 hora antes da primeira chamada, minha irmã tinha pesquisado meu nome na internet. E o que ela encontrou mudaria tudo. Para entender aqueles 7 anos, você precisa voltar ao dia em que deixei Joinville com uma mala pequena, R$300 no bolso, e uma decisão que minha mãe chamou de traição. Eu tinha 27 anos. Naquela manhã, meu pai, Sérgio, colocou uma pasta sobre a mesa da cozinha e disse que eu precisava assinar alguns documentos. A empresa dele estava endividada. Minha mãe estava desesperada e, segundo eles, eu era a única pessoa com emprego estável. Eu deveria pegar um empréstimo enorme. Deveria abandonar meu curso de enfermagem. Deveria voltar para casa. E, como sempre, deveria resolver tudo. Olhei para a pasta e percebi algo que levei anos para admitir. Minha família não sentia falta de mim. Sentia falta de quem resolvia tudo. Naquele dia eu disse não. Minha mãe chorou. Meu pai me chamou de egoísta. Renata disse que eu estava abandonando a própria família. Eu saí mesmo assim. Peguei um ônibus para Curitiba e prometi a mim mesma que nunca mais voltaria. 7 anos depois, naquela noite, enquanto meu celular vibrava sem parar, descobri que algumas promessas só são testadas quando o passado encontra uma maneira de bater à sua porta. Naquela noite, eu deveria ter colocado o celular no modo avião e continuado minha vida. Em vez disso, fiquei olhando para a tela como se ela pudesse me explicar por que pessoas que passaram 7 anos em silêncio agora pareciam desesperadas. A primeira mensagem chegou de Renata. Marina, por favor, atende. Só isso. Nenhuma explicação. Depois veio outra. É urgente. Meu coração apertou, mas não por saudade. Era medo. Eu conhecia aquela palavra. Na minha família, urgente sempre significava que alguém precisava que eu resolvesse alguma coisa. Meu marido, Lucas, entrou na cozinha e percebeu meu rosto. É sua família? Assente. Ele não perguntou se eu queria atender. Conhecia minha história e sabia que aquela decisão precisava ser minha. Abri o grupo antigo da família, que eu havia silenciado anos atrás. Havia dezenas de mensagens recentes. Minha mãe escrevia, apagava e escrevia novamente. Renata mandava áudios. Tios perguntavam se eu tinha conseguido contato. Então, de repente, tudo parou. O grupo inteiro ficou em silêncio. Foi naquele momento que senti algo estranho. Se eles estavam desesperados, por que tinham parado de falar justamente quando eu estava olhando? Abri a última mensagem de Renata. Era apenas um link. Meu nome aparecia na página. Cliquei. Era uma reportagem publicada por um jornal de Curitiba 2 semanas antes. A foto mostrava uma mulher usando o uniforme azul, sorrindo ao lado de uma equipe de enfermagem. Era eu. A manchete dizia que eu havia coordenado um projeto de atendimento domiciliar para idosos, em bairros afastados da cidade. Eu tinha conseguido aquilo sozinha. Depois de sair de Joinville, comecei trabalhando em uma pequena clínica. Fiz plantões, estudei à noite e economizei cada centavo. Aos poucos minha carreira cresceu. Hoje eu coordenava uma equipe que atendia dezenas de famílias. Minha mãe tinha descoberto. E pela primeira vez em 7 anos ela tinha uma razão para procurar minha filha. Não, uma razão para procurar a enfermeira. Ainda estava encarando a reportagem quando o telefone tocou novamente. Minha mãe. Dessa vez atendi. Fiquei em silêncio. Do outro lado ouvi sua respiração. Marina? Minha garganta fechou. Sou eu. Ela chorou por alguns segundos. Depois disse. Seu pai está muito doente. Meu corpo ficou frio. Sérgio tinha sido a pessoa que mais me machucou quando fui embora. Mas ouvir aquelas palavras ainda abriu uma ferida que eu acreditava estar cicatrizada. Doente como? Minha mãe demorou para responder. Câncer, ele está em casa. Os médicos disseram que não há muito tempo. Fechei os olhos. Então veio a frase que confirmou meu maior medo. Marina, você é enfermeira. A gente precisa que você volte para casa.
Não sentimos sua falta. Não me perdoe. Apenas. Nós precisamos de você. E naquele instante, entendi por que meu telefone tinha recebido 73 ligações. Eles não tinham voltado porque sentiam minha falta. Tinham voltado porque finalmente descobriram que eu podia ser útil novamente. Passei aquela noite inteira acordada. Lucas dormia ao meu lado, mas eu continuava olhando para o teto, tentando decidir se deveria voltar para Joinville. Eu tinha prometido nunca mais entrar naquela casa. Mas meu pai estava morrendo. Na manhã seguinte, comprei uma passagem para o mesmo dia. Não porque minha mãe tinha me pedido. Não porque Renata havia ligado mais de 70 vezes. Eu fui porque, apesar de tudo, ainda era minha família. Quando cheguei, Renata estava me esperando na rodoviária. Ela parecia diferente. Mais cansada. Mais velha. Ela me abraçou, mas o abraço durou pouco. Você vai ficar quanto tempo? Perguntou. Nem como você está. Nem senti sua falta. Não sei, respondi. Ela suspirou. Marina, a gente precisa de você aqui. Aquela frase voltou a me perseguir durante todo o caminho. A casa dos meus pais parecia exatamente igual. O mesmo portão enferrujado, a mesma varanda. Até o relógio antigo continuava na parede. Minha mãe abriu a porta. Por alguns segundos ficamos apenas nos olhando. Então ela me abraçou e começou a chorar. Eu quase chorei também. Até ela dizer: graças a Deus você voltou. Eu não consigo mais cuidar dele sozinha. Meu peito apertou. Meu pai estava no quarto. Quando entrei, quase não o reconheci. Sérgio, que antes parecia impossível de derrubar, estava deitado em uma cama hospitalar, muito magro, respirando com dificuldade. Ele abriu os olhos, me encarou e disse: você veio. Esperei alguma coisa. Um pedido de desculpas. Uma explicação. Qualquer sinal de que aqueles 7 anos tinham significado alguma coisa para ele. Mas ele apenas perguntou: você sabe cuidar disso, não sabe? Aquilo doeu mais do que eu esperava. Mesmo assim, comecei a trabalhar. Conferi os medicamentos. Organizei os horários e percebi que ele estava sofrendo porque os remédios estavam sendo administrados de forma errada. Passei horas ajustando tudo com a equipe médica. Naquela noite, meu pai finalmente dormiu sem gemer. Minha mãe olhou para mim e disse: eu sabia que você conseguiria. E então veio a armadilha. Você poderia ficar de vez. Renata já não consegue. Seu emprego pode esperar. Olhei para ela. Não. O rosto dela mudou. Renata apareceu na porta. Você vai embora de novo? Sam. Ela bateu a mão na mesa. Depois de tudo isso? Respirei fundo. Eu vim cuidar do meu pai. Não vim entregar minha vida novamente. Foi então que Renata olhou para minha mala e viu o envelope da passagem de volta. Ela o pegou. E sorriu de um jeito que eu conhecia desde criança. Então vamos ver se você realmente consegue ir embora dessa vez. Renata segurava minha passagem como se tivesse encontrado a prova de que eu era a mesma Marina de 7 anos atrás. Você realmente vai embora? Olhei para o papel na mão dela. Vou. Minha mãe apareceu atrás dela. Seu pai está morrendo. Eu sei. E você vai simplesmente abandonar tudo? Dessa vez não senti culpa. Eu não abandonei meu pai. Eu vim, cuidei dele, fiquei ao lado dele. Mas isso não significa que eu precise abandonar minha própria vida. O silêncio que veio depois foi pesado. Meu pai tinha ouvido tudo. Ele abriu os olhos lentamente. Marina? Aproximei-me da cama. Ele respirou com dificuldade e disse: fica. Uma palavra. Era exatamente aquilo que eu tinha esperado ouvir durante 7 anos. Por um instante voltei a ter 27 anos. A garota que ainda queria aprovação. A filha que acreditava que, se fosse útil o suficiente, finalmente seria amada. Mas então percebi uma coisa. Meu pai não estava me pedindo para ficar porque sentia minha falta. Ele estava me pedindo para continuar fazendo o que sempre fiz. Resolver. Cuidar. Carregar. Olhei para ele e segurei sua mão. Eu vou ficar até o fim. Minha mãe sorriu. Mas completei. Só até o fim dele. Não até o fim da minha vida. O sorriso desapareceu. Nos 2 dias seguintes, fiquei ao lado do meu pai. Administrei os cuidados com a equipe médica. Mantive o quarto tranquilo e ajudei minha mãe a entender o que estava acontecendo. Na última noite, meu pai segurou minha mão. Você sempre foi forte, sussurrou. Dessa vez eu não aceitei aquilo como uma obrigação. Pai, eu fui forte porque precisei ser. Mas eu também queria ter sido apenas sua filha. Ele fechou os olhos. Não sei se conseguiu responder. Pouco depois da meia-noite, sua respiração ficou mais lenta. E parou. Eu permaneci ali. Sem gritos. Sem discussão. Apenas segurando sua mão. Eu tinha dado a ele aquilo que podia dar. E pela primeira vez não sentia que devia mais nada. Na manhã seguinte, peguei minha mala. Minha mãe estava na cozinha. Você vai mesmo? Sam. Renata começou a chorar. Mas eu não mudei de ideia. Antes de sair, olhei uma última vez para aquela casa.
Durante anos pensei que liberdade significava nunca mais voltar. Eu estava errada. Liberdade era poder voltar, ajudar alguém que eu amava, e ainda assim escolher ir embora. Na rodoviária, meu celular vibrou. Havia 73 chamadas perdidas daquela primeira noite. Olhei para a tela e percebi que o número não me assustava mais. 7 anos de silêncio tinham me ensinado uma coisa que nenhuma ligação poderia mudar. Eu podia amar minha família sem pertencer aos problemas deles. Eu podia cuidar sem me sacrificar. E podia dizer não sem ser uma pessoa ruim. Entrei no ônibus para Curitiba. Quando ele começou a andar, meu telefone tocou novamente. Dessa vez eu não senti medo. Apenas desliguei a tela. E continuei olhando pela janela. Porque depois de 7 anos tentando escapar da minha família, finalmente entendi que eu não precisava mais fugir. Eu só precisava escolher a minha própria vida.